Boa noite. Do livro Vinha de Luz, a mensagem número 40, fé. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Jesus, no Evangelho de Marcos 4,19. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Essa mensagem então está no livro Vinha de Luz. Se alguém quiser se aprofundar, é só pegar na biblioteca que tem lá, está à disposição de todos. Mais uma vez, então, boa noite a todos. Os que se fazem aqui presentes, os que deixaram os seus lares e vieram aqui aprender um pouco mais da doutrina espírita conosco, os que estão chegando pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, sejam bem-vindos. Esperamos que gostem das nossas atividades, que fiquem aqui conosco, fazendo parte da nossa família. Aos irmãos que nos assistem pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, sejam bem-vindos também. E mais uma vez a recomendação para que espalhem a nossa mensagem, divulguem a nossa mensagem, mande para os amigos, os companheiros de trabalho, os familiares, a todos aqueles que vocês acham que possam se interessar pela nossa doutrina. Já falei uma opção de vezes, divulgar a doutrina espírita é também um ato de caridade. Ela sempre pode ir de encontro às necessidades de alguém e trazer algum benefício. Se a nossa mensagem atingir a uma só pessoa, nós já teremos atingido o nosso objetivo. Já é uma pessoa que vai ter uma vida modificada, vai ter um outro prisma para olhar as coisas, vai entender melhor o nosso cotidiano, a nossa vida. Hoje nós temos a satisfação de receber o Toninho Bertarello, nosso companheiro de muito tempo, que vai desenvolver para nós o tema Sermão Profético. Desde já, rogamos que ele seja amparado, que ele seja assistido pelos benfeitores amigos, que ele se faça entender por todos e o que ele tem para nos passar venha de encontro às nossas necessidades. Agora eu convido a todos para que elevemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, aos nossos benfeitores amigos, para que eles possam nos assistir e nos amparar durante a nossa reunião de hoje. Senhor e Mestre Jesus,
Rogamos o vosso amparo através dos benfeitores que nos assistem. Que não nos falte a vossa amorável assistência durante a nossa reunião de hoje e que eles possam também inspirar e amparar o nosso companheiro Toninho Betarello na sua atividade de hoje. Que a vossa paz nos envolva a todos e seja a tônica da nossa reunião de hoje. E que assim seja. Com a palavra, então, você seja feliz. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. E a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações agora e em todos os dias, em todos os instantes da nossa vida. Inicialmente eu quero agradecer a direção da casa pelo convite que nos foi feito para que hoje pudéssemos aqui conversar a respeito do Evangelho e a respeito das lições do nosso Mestre Jesus. Obrigado pelo convite e é com muita alegria que nós retornamos sempre a esta casa, onde temos aqui diversos amigos e nós, com o coração bastante alegre, nós os revemos e trazemos lá da nossa casa espírita, do culto de assistência espírita Alberto Ferrante, um abraço fraterno para todos os nossos irmãos aqui do Cristo Consolador. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos bem aproveitar essa noite que a misericórdia infinita do Pai nos dá, para que possamos, primeiro, evangelizar os nossos espíritos, que é o que nós mais necessitamos na atualidade, no momento que nós estamos passando aqui no nosso planeta Terra. Nós nunca tivemos tanta necessidade do Evangelho como agora. E hoje, nós temos uma alegria muito grande de estarmos comemorando nessa semana, no dia 18 agora, 167 anos da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, a primeira edição que nos trouxe todos os ensinamentos que nós temos hoje. E hoje, dia 15 de abril de 2024, o Evangelho segundo o Espiritismo completa 160 anos. É uma data comemorativa que nos traz muita alegria, que nos traz muita responsabilidade, pois há 160 anos atrás, Allan Kardec publicava a primeira edição desse livro maravilhoso, que é o terceiro livro da codificação espírita. Primeiro o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. O tema que nos foi proposto para hoje é o sermão profético, que consta do Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, em Mateus no capítulo 24, e é o segundo sermão realizado por Jesus. Sermão quer dizer, conforme está aí no slide, discurso religioso, doutrinal ou moral, prédica, reprimenda com intenção de moralizar, repreensão, admoestação, crítica. Jesus proferiu 4 sermões. O primeiro, o Sermão da Montanha, que é o mais conhecido, é o mais importante, é aquele que ele trata das bem-aventuranças. O sermão profético, que é o que nós vamos conversar hoje. O sermão do cenáculo, proferido no local onde se realizou a chamada última ceia, antes da prisão de Jesus. E o sermão dos 8 ais. Esse sermão é uma severa advertência aos escribas e fariseus. O sermão do cenáculo está registrado no Evangelho de João e os outros nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Aqui nós temos um mapa
Palestina no tempo de Jesus, a Galileia, a Samaria e a Judéia, para nós localizarmos bem Jerusalém, que é onde Jesus proferiu o sermão profético, lá no Jardim das Oliveiras. Então aqui hoje é Israel. Aqui nós temos Jerusalém, no tempo de Jesus, que era uma cidade maravilhosa, era uma cidade de muito esplendor, de muita riqueza, de muita cultura à época. Jerusalém era uma cidade que enchia os olhos de todos que iam ali visitar, pelo clima, pelo que possuía, pela riqueza. E em Jerusalém ficava o único templo que existia na Palestina, àquela época, o Templo de Salomão, que é o Templo de Jerusalém. Nas outras cidades existiam as sinagogas, espécies de igrejas, casas onde o pessoal ia fazer as suas orações, fazer as suas preces, fazer os seus estudos. Mas lá em Jerusalém tinha o Templo de Salomão. Aqui nós temos aí uma foto de Jerusalém de hoje, na atualidade. Aqui é uma planta de Jerusalém. Para nós localizarmos, aqui está o templo e aqui, nesse local, o Jardim das Oliveiras, onde Jesus proferiu o sermão profético. Então ele saiu daqui do templo, iam a pé conversando, ele e os discípulos, até lá no Jardim das Oliveiras, que dava uma visão geral da cidade e do templo. Era realmente uma vista muito bonita. Jesus gostava muito daquele local. Ele ia muitas vezes lá no Jardim das Oliveiras. O pessoal ia muito em Jerusalém por ocasião das festas. Aqui seria mais ou menos a época da Páscoa. Esse sermão deve ter sido proferido, segundo os estudiosos, na quarta ou na quinta-feira, porque na sexta-feira Jesus foi crucificado e no domingo ressuscitou. Aqui nós temos o templo de Jerusalém, templo de Salomão, à época de Jesus. No livro Sabedoria do Evangelho, o professor Carlos Torres Pastorino, comentando a respeito do sermão profético, ele nos dá exatamente o entendimento do que são os evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos são aqueles que podem ser vistos de uma só vez. Então são Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos ver em outro slide o de Lucas junto. Mas nesse item 24 aqui do Evangelho de Mateus, ele diz que tendo Jesus saído do templo, quando ele saiu do templo, ele estava com seus discípulos, e então eles achavam que as edificações lá do templo de Jerusalém eram maravilhosas. Eles estavam extasiados, eles estavam assim entusiasmados de ver tanta beleza, de tanta riqueza, tanto ouro, tanta preciosidade, além de que tinha muito de arte e tinha muito de cultura. Aí eles acharam que as edificações eram muito bonitas, e Jesus, olhando para eles, diz: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus começa aí o sermão profético, dizendo aos seus discípulos, eram 4 que estavam mais próximos, nós vamos ver os nomes deles ali agora mesmo, que estavam mais próximos, e esses 4 discípulos estavam admirados com a beleza do templo. E Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra. Ora, os discípulos de Jesus participavam desse ufanismo, e por isso um deles lembra-se de chamar a atenção do mestre para a maravilhosa construção. A resposta de Jesus constituiu uma ducha de água gelada sobre o calor do entusiasmo deles.
não ficará aqui pedra sobre pedra. E essa parte foi cumprida no ano 70, conforme o historiador Flávio Joséfo, que diz que Tito Livio fez esforço para salvar o templo da destruição, mas não foi possível. Alguém jogou uma tocha que pegou fogo e incendiou imediatamente grande parte da cidade e do templo, aí destruíram tudo. Aí queimaram tudo, conforme nós podemos ver aqui, é um cenário da destruição de Jerusalém e do templo. No Mateus, Marcos e Lucas, em cada um desses evangelhos, se nós observarmos, colocados um ao lado do outro, nós temos uma visão geral. O texto é semelhante, as palavras são um pouco diferentes, mas o sentido do ensinamento, o sentido do que eles trouxeram como mensagem do ensinamento de Jesus é praticamente o mesmo. Então, o Torres Pastorino, no seu livro Sabedoria do Evangelho, põe como título Profecias. E diz que depois de saírem para o templo, ele foi para o Monte das Oliveiras, onde chegaram a ele os discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e qual o sinal de tua vinda e do término do éon. Os que perguntaram são esses aqui. Lá em Mateus não tem o nome, mas em Marcos já tem. Pedro e Tiago, João e André. Vê aqui, a mensagem é praticamente a mesma. Jesus então respondeu: vede que ninguém vos desvie do caminho certo. Então nós vemos aqui a pergunta feita pelos discípulos de Jesus é: qual o sinal da tua volta e do término do éon? Esse éon aqui muitas vezes foi definido como o final do mundo. Alguns tradutores fizeram a tradução do grego éon, que na realidade significa ciclo, mudança de época, uma nova era, e não final do mundo, conforme foi traduzido por alguns escritores. E respondendo, disse-lhes Jesus: vede que ninguém vos desvie do caminho certo. Ora, aqui já Jesus faz uma advertência, conforme nós vamos ver logo adiante. Porque muitos virão apoiados sobre o meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e desviarão muitos. A vez de ouvir guerras e boatos de guerras, cuidado, não vos assusteis, pois que é mister que isso ocorra, mas ainda não é o fim. Quer dizer que Jesus já deu alguns sinais na resposta dada aos discípulos daquilo que iria acontecer. Primeiro ele faz uma advertência: cuidado com o que vem por aí, cuidado para que não confundam, vocês não se desviem do caminho. Aí ele diz: muitos virão em meu nome. E aqui nós estamos vendo Jesus dizer a respeito dos falsos cristos. Depois, guerras e boatos de guerras. Ainda não é o fim, porque se levantarão povos contra povos e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em cada lugar. Também ainda não é o fim. Tudo isso, porém, é um princípio das dores do parto. Aqui, os estudiosos encontraram uma figura de estilo extraordinária quando dizem que aqui é o princípio das dores do parto. Nós estamos falando aqui de uma profecia que iriam ocorrer fatos no futuro. Aqui é que depois do parto, depois da dor, vem muita alegria, vida nova, gente nova. Então, a imagem usada por Jesus é extraordinariamente linda. Que há primeiro as dores
para depois que venha a alegria da vida nova. Mais um sinal. Então vos entregarão à opressão e vos matarão e sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. E então muitos serão derrubados e mutuamente se entregarão e se odiarão mutuamente. E muitos falsos profetas se levantarão e desviarão a muitos. E por crescer a ilegalidade, se resfriará o amor de muitos. Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então até aqui nós estamos vendo os sinais dados por Jesus respondendo à pergunta feita pelos discípulos. E o final de tudo está aqui. E será pregada essa boa nova do reino em toda a terra habitada, em testemunho a todos os povos, e então virá o fim. Jesus já deixou aqui, bem colocado, bem posto, que tudo aquilo ali nós haveremos de passar, mas que o final será o triunfo, será a vitória da sua mensagem, daquilo que ele trouxe como missão quando ele veio ao planeta Terra. Ele aqui esteve justamente para isso, para trazer a mensagem de Deus, para trazer a lei de Deus, para que nós, criaturas humanas, modificássemos o nosso mundo interior, tirando de dentro de nós o egoísmo, a vaidade, todos os sentimentos inferiores, e nesse lugar nós conseguíssemos colocar a lei de Deus, que é o amor. É para isso que nós estamos no planeta Terra, para nós aprendermos a nos amar como Deus nos amou. Com o texto visto, nós vamos comentar alguns desses sinais deixados por Jesus. Ele estava lá no Monte das Oliveiras, conforme nós vimos no texto original, e chegaram os seus discípulos dizendo: quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Pela narrativa de Marcos, os 4 discípulos, Pedro, André, Tiago e João, fizeram a Jesus a pergunta de esclarecimento a respeito da previsão da destruição do templo. Em Mateus, porém, a indagação tem 2 fases: quais os sinais que precederão a destruição do templo e quais os que assinalarão o término do éon ou ciclo, que as traduções vulgares interpretam como o fim do mundo. Então foram feitas essas 2 perguntas e Jesus vai responder as 2 perguntas no decorrer do texto. Jesus respondeu: acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus já nos orientou diversas vezes a respeito da possibilidade de nós deixarmos o caminho reto, deixarmos o caminho da sua mensagem, para nós seguirmos aqueles que pretendem nos enganar, desviando-nos do caminho reto. Sabendo disso, conhecendo intimamente as criaturas humanas, Jesus já nos deixa um texto dessa forma, com essa alerta: que tudo vai acontecer, muita coisa vai ocorrer, muita gente virá dizer coisas contrárias, mas nós precisamos ficar firmes na nossa fé. Tanto que muitas vezes ele já nos disse: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Nós devemos estar sempre vigilantes, sempre em oração, para nós não sermos vítimas desses que virão utilizando o nome do Cristo, os falsos cristos, que virão em nome do Cristo, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Procurando na literatura espírita, nós vamos encontrar esses falsos cristos travestidos de muitos nomes. Se nós estudarmos o livro
da libertação de Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos encontrar uma narrativa que, nos ambientes trevosos que estão fora do nosso planeta, nesses ambientes trevosos, existem inteligências, espíritos inteligentíssimos, mas muito inteligentes, suficientemente capazes de interferir no nosso planeta de uma forma muito negativa, trazendo muito prejuízo para as criaturas. Diz Manuel Filomeno de Miranda, nesse livro, que houve uma reunião desses espíritos e que o chefe supremo dessas ordens determinou que os espíritos viessem ao planeta Terra para perturbar a humanidade, que estava já começando a alcançar um determinado padrão de desenvolvimento espiritual. Primeiro item, eles mudaram, dizendo que o homem não é um animal racional, mas é um animal sexual. Então, o que nós vimos de uns tempos para cá? Nós vimos de uns tempos para cá que os senhores do sexo, os donos do sexo, fizeram uma transformação na ideia do pessoal. Então, tudo aquilo que há algum tempo atrás era de respeito e de amor, hoje, em nome de uma chamada liberdade, virou uma libertinagem. Então nós vemos aí que nós estamos vivendo numa época que tudo está muito difícil. Tudo. E esses espíritos, eles são espíritos que também retornam ao planeta Terra para ver se eles conseguem encontrar alguma condição nesses momentos da transição planetária. Mas eles vêm, trazem toda essa perturbação e colocam isso à disposição das criaturas. Outro item que os espíritos trevosos encontraram é através do materialismo, querendo desconstruir Deus, querendo, através de filosofias, de ideologias, de coisas enganosas, modificar a moral, modificar a ética, modificar o comportamento das criaturas. Nós temos aquelas pessoas que vivem hoje do narcisismo, é o culto ao corpo físico. Todas essas questões foram levantadas lá na reunião dos espíritos das trevas. Então nós vemos hoje as criaturas cuidando muito mais do corpo físico, dando muito mais valor às belezas físicas do que ao comportamento espiritual, do que ao comportamento moral. Nós temos aqueles que se iludem pela busca do poder. Todos esses são os falsos cristos, porque eles querem dominar tudo e não aceitam opiniões contrárias e não aceitam determinadas situações. Nós temos aqueles que estão dominados pela filosofia, que calculam que o prazer é o objetivo da vida das criaturas e induzem isso no pensamento, na vida das pessoas. Todos esses são aqueles que já foram alertados por Jesus e que nós não devemos nos iludir, não devemos desviar a rota do nosso caminho. Nós não devemos sair do roteiro de luz trazido por Jesus. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim.
Na época de Jesus, no início dos anos, logo após a morte do nosso mestre, muitas guerras aconteceram. E essas guerras vêm se sucedendo. Sempre é necessário que ocorram determinados conflitos para que haja uma mudança na ordem das coisas. Nós estamos vendo hoje, nós vivemos hoje no planeta um tempo considerado um tempo de paz no papel, centenas de conflitos, guerras entre povos, países, e parece que isso está se estendendo, está se alongando, envolvendo mais gente, envolvendo mais nação, mais povos. Tudo isso já estava lá na previsão de Jesus. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Nós, no decorrer desses séculos passados, muita coisa aconteceu. E nós estamos vendo nos dias atuais também acontecendo cataclismas, terremotos, enchentes, fome em determinados países. Tudo isso estava na previsão de Jesus, servindo sempre como um alerta para todos nós. Não é que isso tinha que acontecer para que provasse alguma coisa ao ser humano. Tudo isso tem que acontecer para que nós despertemos. É um despertar da nossa consciência, é um despertar da nossa vontade, é um despertar do nosso conhecimento, para que nós realmente possamos receber o Evangelho de Jesus e colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou, do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Na época de Jesus, quantos discípulos foram mortos? Nós vimos na história que diversos dos apóstolos foram perseguidos, os cristãos foram perseguidos, os espetáculos no circo romano, tudo isso aconteceu. E hoje nós estamos percebendo que já existe um movimento no planeta Terra de determinados países que começam a perseguir os cristãos, que começam a proibir atos religiosos, que começam a fechar igrejas. Tudo isso está aí. Nós então precisamos nos manter firmes na nossa fé, na nossa vontade de melhorar. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e muitos se odiarão. Ora, nós vemos hoje que em busca do poder, em busca das coisas materiais, as criaturas humanas não estão se respeitando. Fala-se muito em clima de ódio, uns odiando os outros. Nós temos visto que não há respeito, falta fraternidade, reciprocidade do amor, em tudo, nos relacionamentos comuns da criatura humana, nos lares, no trabalho, no esporte. Quanta coisa nós estamos vendo acontecer. E nós não podemos passar ao largo. Nós temos que manter a nossa fé sabendo que nós não estamos no planeta Terra de férias. Nós estamos aqui para cumprir com responsabilidade compromissos sérios assumidos no plano espiritual. Esse é o objetivo da nossa encarnação. Voltou muito do som. Voltou? Voltou tudo.
Nós vimos no começo, Jesus falou que falsos cristos apareceriam e enganariam a muitos em seu nome. Aqui ele repete dizendo que surgirão falsos profetas. Jesus pediu que nos afatássemos dos falsos profetas, que são aqueles que ensinam errado, por conveniência própria. Os que divulgam errado, quer através da palavra, quer através da escrita. Há ainda uma outra categoria de falsos cristos e falsos profetas. São os espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios. João, na sua primeira epístola, nos chama a atenção para que não creiamos em todos os espíritos, mas que verifiquemos se os espíritos são de Deus. Então, há uma grande diferença entre os falsos cristos e os falsos profetas. Os falsos cristos são aqueles que trazem tudo aquilo que nós vimos para modificar a conjuntura em que estão vivendo as criaturas. A moral, a ética, a cultura, a arte, tudo isso envolvido pelas ideias novas trazidas naquelas reuniões que pretendem destruir a humanidade. Agora, os falsos profetas são aqueles que divulgam erroneamente aquilo que é trazido pelos falsos cristos. E nós temos visto muito disso no planeta. Muita alteração no comportamento das criaturas, achando que tudo o que tem de novidade tem que ser normal. Tudo aquilo que fere a lei de Deus não é normal. Tudo aquilo que fere a mensagem de Jesus não é normal. Por isso é que nós que recebemos a mensagem, que estamos estruturando a nossa vida conforme a mensagem cristã, nós devemos fazer com que o nosso comportamento, o nosso exemplo, seja seguido pelas criaturas, para que, num futuro breve, toda a humanidade possa receber o Evangelho, para que então nós estejamos no limiar de uma nova era. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus diz que, como haverá uma modificação muito grande no comportamento das criaturas, na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de falar, muitos deixarão de amar, muitos deixarão de auxiliar os outros, muitos dirão assim: ah, mas aquilo ali está tudo errado, está tudo na ilegalidade, está tudo errado, eu vou fazer também. Não, aquele ali faz as coisas em detrimento das leis humanas, eu também vou fazer. Então, deixa de cumprir as suas responsabilidades, e a responsabilidade de cada um de nós, ela é uma responsabilidade que passa além das nossas responsabilidades materiais. Nós temos responsabilidades no plano espiritual. O nosso objetivo aqui no planeta Terra é a nossa evolução moral, é a nossa evolução espiritual. Mas também nós temos uma parcela muito grande de responsabilidade na evolução dos nossos irmãos, do nosso próximo, que participam conosco no nosso dia a dia, que participam conosco na nossa sociedade, na comunidade que nos acolhe. Não é só a nossa paz individual, é também a nossa paz coletiva. É nós olharmos cada um para o outro com olhos de amor,
não deixar esfriar o nosso sentimento, é não deixar que tudo aquilo que ocorra de errado no planeta venha perturbar e afetar a nossa paz interior e a nossa tranquilidade. Para sermos felizes na Terra, dizem os Espíritos, nós precisamos ter a consciência tranquila. E para ter a consciência tranquila, nós precisamos fazer com que o amor cresça dentro de nós. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Será salvo do quê? Será salvo de si mesmo, das suas imperfeições, da sua inferioridade, dos seus erros, dos seus enganos, e encontrará, com a perseverança, a paz interior, a alegria, a tranquilidade. Encontrará aquela condição que muitos de nós buscamos constantemente. Encostar a cabeça no travesseiro à noite, depois de um dia de trabalho responsável, e dormir serena e tranquilamente, para no dia seguinte nós reiniciarmos com muita responsabilidade o nosso caminho. Esse é o nosso objetivo. Isso é o que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra. Há 2000 anos Jesus veio aqui, deixou aqui um sermão, já nos orientando para tudo o que iria acontecer. E ele diz o seguinte, que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. É o fim do ciclo, é o fim de uma era, é o fim de uma época. Nós estamos num momento de transição no planeta Terra. Nós estamos num momento em que passaremos de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Quando isso acontecer, nós precisamos estar preparados para ser promovidos para um mundo melhor, para um mundo de menos dificuldade, para um mundo em que nós podemos nos preparar para subidas mais altas posteriormente. O Evangelho haverá de triunfar no planeta Terra. Basta que cada um de nós faça a sua parte. Basta que cada um de nós coloque em prática aquilo que tem recebido de orientação. Aqui, no sermão profético, também ainda existem muitas orientações que Jesus nos deixou justamente para nos elevar, para que nós nos preparemos para o nosso mundo melhor, para a nossa vida de paz, para a nossa harmonia interior. Aqui no sermão profético tem ainda essa passagem que diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações reunidas diante dele estarão como se fosse num juízo final. Muitos tradutores e muitos intérpretes das lições de Jesus acham que essa passagem, esse texto, é do final do mundo. É o texto que diz que quando o Senhor vier, fará como o Criador, o pastor, que separará as ovelhas dos bodes. Dirá as ovelhas para ficarem à direita e os bodes para ficarem à esquerda. E dirá: vinde para o meu lado, vós que me atendestes, porque eu estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber, eu estive nu, me vestiste, estive sem casa, me agasalhaste, eu estive doente, foste me visitar, estive preso e me procuraste.
Aí eles perguntam, mas como? Quando foi que fizemos isso? Todas as vezes que atendestes ao menor, ao mais pequenino das criaturas, foi a mim mesmo que o fizeste. Princípio básico da caridade. E dirá aos da esquerda, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu tive fome, não me deste de comer, eu tive sede, não me deste de beber. E eles perguntam, e quando foi que nós não atendemos? E Jesus diz, todas as vezes que não atendestes o menor dessas criaturas, o mais pequenino, foi a mim mesmo que deixaste de atender. Então, é uma passagem que está no sermão profético. Ainda também tem a parábola das 10 virgens, que 5 eram prudentes e as outras 5 não. As 5 foram encontrar com o noivo e levaram a candeia com um azeite próprio para a iluminação, as outras 5 não. Então as 5, quando abriu a porta para entrar no céu, as 5 entravam, as outras ficaram de fora. Então o teor dessa parábola das 10 virgens nos adverte que não é na hora da morte que se deve preparar para a desencarnação, e que ao desencarnar cada qual irá para o plano espiritual na condição em que se encontra, ou seja, no nível evolutivo que preparou para si próprio. Então nós devemos estar sempre preparados, sempre alertas para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E nós nos prepararmos sempre para nós, se chegar a nossa hora, nós estarmos prontos, nós estarmos com a nossa malinha preparada para a grande viagem. Nós não podemos deixar para a última hora, nós já devemos ir nos preparando para o nosso retorno à pátria espiritual. Também, no sermão profético, a parábola dos talentos. O Senhor ia viajar, então ele pegou 8 talentos, deu 5 para um, deu 2 para outro e 1 para o terceiro. O que recebeu 5 devolveu 10, o que recebeu 2 devolveu 4 e o que recebeu 1 devolveu 1. E os outros 2 trabalharam, se esforçaram, dobraram aquilo que haviam recebido, mas aquele preguiçoso não foi trabalhar e ficou com medo de perder aquele 1 talento, ele guardou, por quando o Senhor voltou, colocou em cada os que tiveram sucesso na sua atividade foram gozar da vida eterna e o outro voltaria para mais trabalho e mais luta. Também compreende o sermão profético a parábola dos talentos, a qual mostra que os recursos materiais são oferecidos a todos para serem empregados em benefício próprio e do próximo. Quer dizer, nós todos recebemos as mesmas oportunidades. Nós temos que, do Pai, nós temos tudo aquilo que nós necessitamos para sermos felizes, para encontrarmos a nossa condição evolutiva. Cada um tem capacidade diferenciada e assim cada um aproveita diferentemente a sua jornada evolutiva. Todo aquele que é diligente e esforçado, caso do que recebeu 5 e recebeu 2, receberá amparo e proteção para que possa aumentar as suas virtudes e a sua capacidade espiritual. E aquele que não se esforça para acrescentar alguma coisa ao bem que recebeu de Deus e que nada faz para aumentar a sua capacidade, sofrerá reencarnações expiatórias quando, pela dor e pelo sofrimento, despertará para o progresso. Isso é da nossa vida. Querendo ou não, nós temos que progredir. Sempre depende do esforço de cada um. Nós fomos criados simples e ignorantes, chegaremos um dia à condição de espírito puro. E depende do nosso esforço e da nossa vontade. Jesus disse que precisamos construir o reino de Deus em nossos corações. Isso vale também para as nações que se tornaram infiéis. No sentido objetivo, a expressão significa o reino de Deus, significa os lugares felizes, os mundos ditosos e os mundos celestes ou divinos. Os que estão na terra, mundo de expiação e provas, ao passarem
para um mundo de regeneração é como passassem para o céu. No sentido subjetivo, a expressão significa paz de consciência, coração sereno, a mente tranquila, a paz íntima, o equilíbrio, a fé, o amor, a bondade, a fraternidade. Jesus se utilizava de todas as oportunidades e de todas as circunstâncias para nos deixar sempre uma lição. O sermão profético não é o fim do mundo, é o fim só de uma era, de uma época. Mas isso tudo é necessário para que nós possamos, entendendo e praticando a lição de Jesus, realizarmos a nossa evolução espiritual. O fim dos tempos infelizes são anotações feitas por Amélia Rodrigues na psicografia do Divaldo Franco, nesse livro Dias Venturosos, comentando esse texto do sermão profético. O fim dos tempos infelizes, nos quais o desamor forma legiões e a prepotência se manifesta em todo lugar, cederá terreno ao reino de luz que venho anunciar desde agora. É Jesus dizendo através da pena do Divaldo Franco na psicografia feita por Amélia Rodrigues. Tende bom ânimo, palavra para todos nós. Porém, porque eu vigiarei convosco durante todo esse período de testemunhos e de solidão, de construção da nova era, não vos deixando tombar nas armadilhas que vos serão levantadas. Isso, porém, se permanecerdes fiéis aos postulados que vos ofereço. Jesus aqui já nos dá uma condição. Aqueles que permanecerem fiéis serão salvos. Se nós cumprirmos a sua mensagem, nós encontraremos tudo aquilo que nós necessitamos para passar todos esses períodos de turbulência. Jamais vos abandonarei, tenhamos certeza disso. Nós nunca estaremos sozinhos, desamparados. Eu vos conheço e vos amo, diz Jesus. Tende ânimo, e em qualquer situação, nos distantes tempos que virão, eu sempre estarei ao vosso lado. Tenhamos fé, tenhamos a nossa vida alicerçada nas promessas de Jesus. E terminando, como hoje é o dia do Evangelho segundo o Espiritismo, 160 anos, eu coloquei aqui um agradecimento que consta no livro da Esperança, é de Emmanuel. Diz assim: há 160 anos, no original diz há um século, mas como hoje são 160 anos, nós mudamos aí. Convidastes Allan Kardec, o apóstolo de teus princípios, à revisão dos ensinamentos e das promessas que dirigiste ao povo no Sermão da Montanha, e deste-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. Desejavas que o teu verbo, como outrora, se convertesse em pão de alegria para os filhos da terra, e chamaste-nos à caridade e à fé, para que se nos purificassem nas esperanças, nas fontes vivas do sentimento. Mensagens de paz e renovação clarearam o mundo. Agradecemos-te esse livro, em que nos induzes à fraternidade e ao trabalho, à compreensão e à tolerância, arrebatando-nos a influência das trevas, pela certeza de tuas perenes consolações. Obrigado, Senhor. Emmanuel, no livro da Esperança. Que a paz de Jesus esteja em cada coração. Tenham todos uma boa noite, possam retornar aos seus lares levando muito amor, muita paz, um bom sono, descanso para o corpo, orientação para o espírito. Amanhã é um dia de muita alegria, de muita atividade, de muito bom ânimo. Que Jesus abençoe cada um.
Que assim seja. Sempre a cantar. Pelos caminhos do mundo existe o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe com e a quem. Entre verdades, mentiras, você precisa escolher. Pague com amor toda a ira endereçada a você. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Fale de amor onde esteja, sorria quando puder. Que a mão esquerda não veja o que a direita fizer. Quem tem amor sempre doa e sente paz no viver. Se ofendido, perdoa e busca depressa esquecer. Faço assim e vivo sempre a cantar. O bom sorriso cabe em qualquer lugar. Fale de amor onde esteja, sorria quando puder. Que a mão esquerda não veja o que a direita fizer. Quem tem amor sempre doa e sente paz no viver. Se ofender,